No dia do meu aniversário, fui humilhada pela minha própria filha. Ela me disse que eu envergonhava a família e me expulsou da festa diante de todos. Sim, você ouviu certo. A filha que carreguei no colo, que criei sozinha, que amei mais do que a minha própria vida, me olhou nos olhos e disse que eu não era digna de estar ali. Naquele momento, senti meu coração se despedaçar em 1000 pedaços. Mas o que aconteceu depois daquela noite mudou tudo. E ninguém, absolutamente ninguém, poderia imaginar o que estava por vir. Escuta minha história até o final e já comenta de que cidade você está me vendo. Porque o que vou te contar agora vai te fazer repensar tudo o que você sabe sobre família, gratidão e o verdadeiro significado do amor de mãe. Eu achava que conhecia minha filha, achava que todo o sacrifício que fiz por ela seria lembrado, valorizado, mas eu estava enganada, completamente enganada. E quando percebi isso, já era tarde demais. Ou será que não? Porque naquela noite, quando tudo parecia perdido, quando eu caminhava sozinha pela rua escura, com a alma despedaçada, algo aconteceu. Algo que ninguém esperava. Algo que mudaria tudo para sempre. Mas antes de te contar o que foi, preciso que você entenda como cheguei até ali. Preciso que você conheça a minha história desde o começo, porque só assim você vai entender a dor que senti naquele dia. E só assim você vai entender o milagre que aconteceu depois. Mas o que aconteceu depois foi ainda pior do que qualquer coisa que eu poderia imaginar. Meu nome é Helena, tenho 63 anos e durante toda a minha vida fui costureira. Não uma costureira famosa, não uma estilista renomada. Apenas uma mulher simples que aprendeu a costurar com minha mãe e transformou essa habilidade na única forma de sustentar minha filha. Porque sim, criei minha filha sozinha. O pai dela nos abandonou quando ela tinha apenas 2 anos. Simplesmente foi embora, disse que não estava preparado para ser pai, que tinha outros planos para a vida e me deixou ali com uma criança pequena nos braços e nenhum centavo no bolso. Lembro como se fosse ontem. Eu chorei durante dias, me perguntando como conseguiria sobreviver. Mas então olhei para aqueles olhinhos inocentes da minha pequena Júlia e soube que não tinha escolha. Eu precisava ser forte. Precisava ser mãe e pai ao mesmo tempo. Comecei a costurar para as vizinhas. Consertava roupas, fazia bainhas, ajustava vestidos. Aos poucos, fui ganhando clientela. Trabalhava até altas horas da madrugada, com os dedos doloridos e os olhos cansados. Mas nunca reclamei, porque cada ponto que eu dava era por ela. Cada peça que eu terminava significava comida na mesa, material escolar, um futuro melhor. Júlia sempre foi uma menina inteligente. Tirava notas excelentes na escola, era educada, carinhosa. Eu me orgulhava tanto dela. Lembro de quando ela ganhou uma bolsa de estudos para a universidade. Chorei de alegria. Finalmente, todo o meu sacrifício estava valendo a pena. Minha filha teria a vida que eu nunca tive. Ela estudaria, teria uma profissão, seria alguém na vida. Durante a faculdade, Júlia conheceu Ricardo, um rapaz de família rica, bem vestido, sempre com palavras bonitas. No começo, achei que ele era educado. Ele me cumprimentava, sorria, parecia gentil, mas havia algo em seus olhos que me incomodava. Uma frieza, um julgamento silencioso. Eu tentei ignorar. Afinal, minha filha estava feliz, e isso era o que importava. Eles se casaram logo depois da formatura. Foi uma cerimônia bonita, embora eu tenha me sentido deslocada o tempo todo. A família dele era toda de classe alta, com roupas caras e conversas sobre viagens internacionais e investimentos. Eu estava ali com meu vestido simples que eu mesma havia costurado, tentando sorrir e fingir que pertencia àquele mundo. Mas não pertencia. E todos sabiam disso. Depois do casamento, as coisas começaram a mudar. Júlia passou a me visitar cada vez menos. Quando eu ligava, ela estava sempre ocupada. Quando eu sugeria um almoço, ela tinha compromissos. Aos poucos, fui percebendo que estava sendo deixada de lado. E doía mais do que qualquer coisa que eu já havia sentido. Nesse momento, ainda não sabia que essa decisão custaria tudo. E agora te contarei como começou o pesadelo. Ricardo nunca escondeu o desprezo que sentia por mim.
No começo, eram olhares, aquele tipo de olhar que te faz sentir pequena e insignificante. Depois, vieram os comentários, sutis no início, mas cada vez mais cruéis. Lembro de uma vez em que fui visitar Los no apartamento novo. Era um lugar lindo, moderno, com uma vista incrível da cidade. Júlia estava orgulhosa, me mostrando cada cômodo. Mas quando Ricardo chegou e me viu sentada no sofá, ele fez uma cara de nojo. Virou para Júlia e disse: "Você não pediu para sua mãe tirar os sapatos? Esse sofá é importado." Senti meu rosto queimar de vergonha. Júlia apenas riu, nervosa, e disse: "Ricardo, não exagera." Mas ela não me defendeu. Não disse que eu era sua mãe e merecia respeito. Apenas riu, e aquilo me partiu o coração. A partir dali, os comentários se tornaram mais frequentes. Minhas roupas eram motivo de piada. Meu jeito simples de falar era ridicularizado. Uma vez, Ricardo disse na minha frente: "É impressionante como a genética pula gerações. Júlia é tão refinada e você... Bem, você é o oposto." Eu engoli o choro e fingi que não tinha ouvido. Mas Júlia ouviu e não disse nada. Comecei a perceber que minha filha estava mudando. Ela, que sempre foi doce e carinhosa, agora me tratava com indiferença. Quando eu ligava, ela atendia com pressa, como se eu fosse um incômodo. Quando eu perguntava se podia visitá-la, ela inventava desculpas. Eu me sentia invisível, como se todo o amor que dei, todo o sacrifício que fiz, tivesse sido apagado, como se eu não importasse mais. Mas eu continuava tentando, porque ela era minha filha, meu único amor verdadeiro. E eu não conseguia desistir dela. Então, quando o meu aniversário se aproximou, decidi fazer algo especial. Decidi organizar uma festa. Nada muito grande, apenas uma reunião com alguns amigos e familiares. Eu queria que Júlia estivesse lá. Queria que ela visse que, apesar de tudo, eu ainda a amava. Que eu ainda queria fazer parte da vida dela. Passei semanas planejando tudo. Fiz os salgadinhos com minhas próprias mãos. Decorei o salão comunitário do bairro. Preparei cada detalhe com carinho. Mandei o convite para a Júlia com antecedência e ela disse que iria. Meu coração se encheu de esperança. Talvez aquela festa fosse o recomeço que eu tanto precisava. Talvez, finalmente, minha filha voltasse a me ver como sua mãe. Mas eu estava errada, completamente errada. Porque o que aconteceu naquela noite foi pior do que qualquer pesadelo. Mas o que descobri depois me deixou sem ar. No dia da festa, acordei cedo, ansiosa e feliz. Vesti meu melhor vestido, um que eu mesma havia costurado com tecido azul marinho. Arrumei meu cabelo, passei um batom suave e me olhei no espelho. Eu não era jovem, não era rica, mas estava digna, estava feliz. Cheguei ao salão algumas horas antes para verificar se estava tudo em ordem. Os convidados começaram a chegar aos poucos. Vizinhos, amigas da igreja, algumas clientes antigas. Todos me cumprimentavam com carinho, me desejavam felicidades. Mas meus olhos estavam na porta, esperando por ela. Esperando por Júlia. Ela chegou por volta das 7 da noite. Assim que a vi, meu coração disparou. Ela estava linda, com um vestido elegante e o cabelo impecável. Ricardo estava ao lado dela, com aquela expressão arrogante de sempre. Fui até eles com um sorriso no rosto, pronta para abraçá-la. Mas antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, Júlia levantou a mão, me impedindo de me aproximar. "Mãe, precisamos conversar", ela disse, com uma voz fria que eu não reconheci. "Claro, filha! O que foi?" perguntei, ainda sorrindo, ainda esperando que fosse algo simples. Ela olhou ao redor, viu as pessoas nos observando e então me puxou para um canto. Ricardo ficou ali, de braços cruzados, com um sorriso de satisfação no rosto. "Mãe, eu não posso ficar aqui", ela disse, evitando meu olhar. "Como assim, filha? É minha festa de aniversário. Eu organizei tudo isso para exatamente..." Ela me interrompeu. "Você organizou isso, esse lugar, essas pessoas. Isso não é o meu mundo, mãe. Eu não pertenço mais a isso." Senti como se tivesse levado um soco no estômago. "Júlia, do que você está falando? Essas pessoas são suas amigas, sua família?" "Não, mãe. Essas pessoas são do seu passado.
e eu não quero mais fazer parte disso. Você me envergonha. As palavras saíram da boca dela como facas. Cada uma delas me cortou profundamente. Eu te envergonho, repeti, sem conseguir acreditar no que estava ouvindo. Sim, ela disse, finalmente me encarando. Suas roupas, seu jeito de falar, esse lugar. Tudo isso me envergonha. Ricardo tem razão. Eu preciso me afastar de tudo que me lembra de onde eu vim. Eu construí uma vida nova, mãe. E você não faz parte dela. Lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto. Eu queria gritar, queria sacudi-la, queria fazê-la lembrar de tudo que passei por ela, mas não consegui. Apenas fiquei ali, paralisada, enquanto meu coração se despedaçava. Júlia, por favor. Comecei, mas ela já estava se virando. Eu vou embora agora e acho melhor você não me procurar mais. Pelo menos não até você entender que precisa mudar. E então ela saiu. Simplesmente saiu. Ricardo me lançou um último olhar de desprezo antes de segui-la. Fiquei ali, sozinha, com as lágrimas escorrendo pelo rosto, enquanto os convidados me olhavam com pena. Pensei que já tinha visto de tudo, mas estava errada. Tentei continuar a festa. Tentei sorrir, agradecer as pessoas que estavam ali, fingi que estava tudo bem, mas não estava. Meu coração estava em pedaços. Cada vez que alguém me perguntava se eu estava bem, eu apenas acenava com a cabeça e desviava o olhar. Não conseguia falar, não conseguia explicar o que tinha acabado de acontecer, porque como você explica que sua própria filha te rejeitou? Como você explica que todo o amor que você deu não foi suficiente? A festa terminou cedo. As pessoas perceberam que algo estava errado e começaram a ir embora, uma a uma. Eu agradeci a cada uma delas, forcei um sorriso e quando a última pessoa saiu, desabei. Sentei no chão daquele salão vazio e chorei. Chorei como nunca tinha chorado antes. Chorei pela menina que criei, pela mulher que ela se tornou, pelo amor que perdi. Quando finalmente consegui me levantar, já era tarde da noite. Peguei minhas coisas e comecei a caminhar para casa. As ruas estavam escuras e vazias. O vento frio batia no meu rosto, mas eu mal sentia. Estava entorpecida, perdida. Enquanto caminhava, comecei a me questionar. Será que eu fiz algo errado? Será que fui uma mamãe? Será que deveria ter sido diferente, mais refinada, mais parecida com as pessoas do mundo dela? Mas então lembrei de todas as noites em claro, de todos os sacrifícios, de todo o amor que dei. E soube que não. Eu não fiz nada de errado, eu apenas amei. E se isso não foi suficiente para ela, então o problema não era meu, era dela. Mas mesmo sabendo disso, a dor não diminuía, porque não importa quantas vezes você tente se convencer de que fez o certo, quando alguém que você ama te rejeita, dói. Dói de uma forma que nada pode curar. Eu estava tão perdida em meus pensamentos que quase não percebi a fumaça. Foi só quando ouvi os gritos que levantei a cabeça. E então vi. O salão onde tinha sido minha festa estava em chamas. As chamas subiam altas, iluminando a noite escura. Pessoas corriam desesperadas, gritando por ajuda. E no meio de toda aquela confusão, vi Júlia. Ela estava parada na calçada, com o rosto pálido de terror, olhando para o fogo. Ricardo estava ao lado dela, tentando puxá-la para longe, mas ela não se movia. Estava em choque. Meu primeiro instinto foi correr até ela. Não importava o que tinha acontecido entre nós. Ela era minha filha e eu nunca conseguiria abandoná-la. Corri até o salão, gritando para as pessoas saírem. Ajudei uma senhora idosa que estava caída no chão. Peguei uma criança que chorava perdida e a entreguei para a mãe. Gritei para alguém chamar os bombeiros. E quando vi que ninguém tinha feito isso ainda, peguei meu celular e liguei eu mesma. O fogo se espalhava rápido. A fumaça era densa, sufocante. Mas eu não conseguia parar, não conseguia deixar aquelas pessoas ali. Entrei no salão mais uma vez, cobrindo o rosto com o braço e ajudei mais 2 pessoas a saírem. Quando finalmente os bombeiros chegaram, eu estava exausta, coberta de fulirem, tossindo sem parar. Mas todos estavam a salvo, todos. E então chegou o dia que tudo mudou. Júlia me viu. No meio de toda aquela confusão, ela me viu. Eu estava sentada na calçada, tentando recuperar o fôlego, quando ela se aproximou. Seu rosto estava manchado de lágrimas, seus olhos vermelhos.
Ela caiu de joelhos na minha frente e me abraçou. Me abraçou com tanta força que pensei que fosse me sufocar. Mãe, ela soluçou. Me perdoa. Me perdoa. Por favor, eu não sabia o que dizer. Parte de mim queria afastá-la, queria fazê-la sentir a dor que eu senti, mas outra parte, a parte que sempre seria mãe, apenas queria segurá-la. Então foi isso que fiz. Segurei minha filha enquanto ela chorava. Eu fui horrível com você, ela continuou. Entre soluços, eu disse coisas terríveis. Eu te tratei como se você não importasse. Mas você importa, mãe. Você sempre importou. E eu quase perdi você hoje. Eu quase perdi a única pessoa que sempre esteve do meu lado. As pessoas ao redor pararam para nos observar. Alguns estavam chorando também. Outros apenas olhavam em silêncio, testemunhando aquele momento. Ricardo estava ali, um pouco afastado, com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Ele parecia envergonhado, perdido, como se finalmente tivesse percebido o monstro que tinha ajudado a criar. Júlia, eu disse, com a voz fraca, por que você fez isso? Por que me tratou daquela forma? Ela se afastou um pouco, limpando as lágrimas do rosto, porque eu estava com vergonha. Ela admitiu. Vergonha de onde eu vim. Vergonha de não ser como as pessoas do mundo do Ricardo. Eu achei que, se me afastasse de você, se fingisse que meu passado não existia, eu finalmente seria aceita. Mas eu estava errada, mãe. Tão errada. Ela olhou para Ricardo e então de volta para mim. Ricardo sempre me fez sentir que eu não era boa o suficiente, que minha família não era boa o suficiente. E eu acreditei nele. Eu deixei que ele me convencesse de que você era um problema. Mas você nunca foi o problema, mãe. Eu fui, eu e minha covardia. Ouvi cada palavra dela e senti algo se quebrar dentro de mim. Não era raiva, não era mágoa, era alívio. Alívio de finalmente ouvir a verdade, de finalmente entender o que tinha acontecido. Júlia, eu disse, segurando seu rosto entre minhas mãos. Eu sempre te amei. Mesmo quando você me machucou, mesmo quando você me rejeitou, eu nunca parei de te amar, porque é isso que mães fazem. Elas amam, não importa o que. Ela começou a chorar novamente e eu a puxei para outro abraço. Ali, no meio daquela rua, com o salão ainda fumegando ao fundo, nós nos reconciliamos. Não foi perfeito, não apagou a dor, mas foi um começo. Mas o pior ainda estava por vir. Nos dias seguintes ao incêndio, Júlia começou a me visitar novamente. No começo, eram visitas curtas, quase tímidas. Ela chegava, conversávamos um pouco e então ela ia embora. Mas aos poucos, as visitas foram ficando mais longas. Ela começou a me contar sobre sua vida, sobre como se sentia presa no casamento, sobre como Ricardo a controlava. Eu ouvia em silêncio, segurando sua mão, deixando que ela desabafasse. Descobri que, durante todo aquele tempo, ela não tinha sido feliz. Ela tinha trocado sua essência, sua verdadeira identidade, por uma vida que nunca quis de verdade. Tinha se tornado alguém que não reconhecia, apenas para agradar um homem que nunca a valorizou. Ele sempre me fez sentir inferior. Ela me contou uma tarde, enquanto tomávamos chá na minha pequena cozinha. Não importava o que eu fizesse nunca, era suficiente. E quando ele começou a criticar você, eu não tive coragem de defendê-la. Porque se eu defendesse você, estaria admitindo que eu também vinha daquele lugar. E eu tinha tanto medo de ser rejeitada. Júlia, eu disse, apertando sua mão, você nunca deveria ter vergonha de quem você é, de onde você veio, porque foi exatamente isso que te tornou a mulher forte que você é. Ela sorriu, mas era um sorriso triste. Eu não me sinto forte, mãe. Eu me sinto perdida. Então vamos te encontrar de novo, eu disse. E foi isso que fizemos. Aos poucos, Júlia começou a se reconectar consigo mesma.
ela começou a questionar as escolhas que tinha feito, a perceber que tinha se perdido no caminho. E quanto mais ela se reconectava consigo mesma, mais ela se afastava de Ricardo. Ele não gostou disso. Começou a ficar mais controlador, mais agressivo. Ligava para ela constantemente. Exigia saber onde ela estava, com quem estava. Tentava isolá-la novamente. Mas dessa vez, Júlia não cedeu. Ela tinha encontrado sua força e não ia deixar que ninguém a tirasse dela novamente. Um dia, ela chegou na minha casa com uma mala. Eu saí de casa, ela disse, com os olhos vermelhos, mas determinados. Eu não aguento mais, mãe. Eu preciso recomeçar. Abri a porta e a deixei entrar. Não fiz perguntas. Apenas a abracei e disse: você sempre terá um lugar aqui, naquela noite. Enquanto ela dormia no quarto que costumava ser dela quando criança, eu fiquei acordada pensando em tudo que tínhamos passado, em toda a dor, em toda a luta. E percebi que, apesar de tudo, nós tínhamos sobrevivido. Nós tínhamos encontrado nosso caminho de volta uma para a outra. Mas eu sabia que a jornada ainda não tinha terminado, porque Ricardo não ia desistir facilmente. E o que ela disse nessa hora me deu calafrios. Ricardo começou a aparecer na minha casa. No começo, ele tentava ser educado, pedia para falar com Júlia, dizia que só queria conversar, mas eu via através da máscara. Via a raiva em seus olhos, o desespero de quem estava perdendo o controle. Júlia se recusava a vê-lo. Dizia que precisava de tempo, que precisava pensar, mas ele não aceitava isso. Começou a ligar constantemente, a mandar mensagens, a aparecer em horários inesperados. Uma noite, ele bateu na porta com tanta força que pensei que fosse derrubá-la. Júlia estava tremendo de medo, escondida no quarto. Eu fui até a porta e a abri apenas uma fresta. Ricardo, você precisa ir embora, eu disse, tentando manter a voz firme. Eu preciso falar com minha esposa, ele respondeu, com a voz carregada de raiva. Ela não quer falar com você agora. Por favor, vá embora. Ele deu um passo à frente, tentando forçar a entrada. Você não pode me impedir de ver minha esposa. Saia da frente. Meu coração estava disparado, mas eu não me movi. Se você não for embora agora, eu vou chamar a polícia. Ele me olhou com ódio puro. Ele cuspiu. Você é a culpada de tudo isso. Você colocou essas ideias na cabeça dela. Você está destruindo o meu casamento. Não, eu disse, com uma calma que não sabia que tinha. Você destruiu seu casamento sozinho, com seu desrespeito, com seu controle, com sua arrogância. Júlia está aqui porque finalmente percebeu que merece coisa melhor. Ele ficou em silêncio por um momento. E então deu um passo para trás. Isso não vai ficar assim, ele disse, apontando o dedo para mim. Você vai se arrepender de ter se metido nisso. E então ele foi embora. Fechei a porta e encostei nela, tremendo. Júlia saiu do quarto, com o rosto pálido. Mãe, eu sinto muito. Eu nunca deveria ter trazido isso para você. Não, eu disse, indo até ela. Você fez a coisa certa. E nós vamos passar por isso juntas. Mas no fundo, eu estava com medo. Medo do que Ricardo poderia fazer. Medo de que ele não fosse desistir. E eu estava certa em ter medo, porque nos dias seguintes as coisas pioraram. Ricardo começou a espalhar mentiras sobre Júlia, dizendo que ela tinha problemas mentais, que estava sendo manipulada por mim. Ele ligou para a família dela, para os amigos, tentando virar todos contra ela. Algumas pessoas acreditaram nele. Pararam de falar com Júlia, a julgaram sem nem ouvir o lado dela. E isso a machucou profundamente. Por que as pessoas acreditam nele? Ela me perguntou uma noite, chorando, por que ninguém acredita em mim? Porque é mais fácil acreditar em mentiras bonitas do que em verdades difíceis. Eu respondi, mas as pessoas que realmente importam, as pessoas que te amam de verdade, elas vão ver a verdade. Você só precisa ter paciência. Mas a paciência estava se esgotando. Júlia estava cada vez mais frágil, mais perdida, e eu não sabia como ajudá-la. Até que um dia ela recebeu uma ligação.
era do advogado de Ricardo. Ele estava pedindo o divórcio. E não apenas isso, ele estava exigindo que Júlia devolvesse tudo que ele tinha dado a ela durante o casamento, o apartamento, o carro, até as joias. Ele queria deixá-la sem nada. Júlia desligou o telefone e me olhou, com os olhos cheios de lágrimas. Ele quer me destruir, ela disse. Ele quer me deixar sem nada. Segurei suas mãos e olhei nos olhos dela. Então, vamos lutar, eu disse. Vamos mostrar a ele que você não é mais aquela mulher que ele podia controlar. Você é mais forte do que ele imagina. E então, aconteceu algo inesperado. Uma antiga amiga de Júlia, alguém que tinha se afastado depois que Ricardo começou a espalhar as mentiras, apareceu na minha porta. Ela estava nervosa, olhando para os lados como se tivesse medo de ser vista. Eu preciso falar com Júlia, ela disse. Chamei Júlia e quando ela viu a amiga, seu rosto se iluminou por um momento, mas logo se fechou novamente. O que você quer, Mariana? Ela perguntou, com a voz fria. Eu vim pedir desculpas, Mariana disse, com os olhos marejados. Eu acreditei nas mentiras do Ricardo. Eu te julguei, sem ouvir seu lado, e eu sinto muito. Júlia ficou em silêncio, processando as palavras. Mas não é só isso, Mariana continuou. Eu vim aqui porque descobri algo que você precisa saber. Ela tirou o celular da bolsa e mostrou para Júlia. Era uma série de mensagens. Mensagens entre Ricardo e outra mulher. Mensagens que deixavam claro que ele estava tendo um caso. Há meses. Júlia ficou pálida. Pegou o celular e leu as mensagens, uma por uma. Suas mãos tremiam. Ele estava me traindo, ela sussurrou. Sim, Mariana disse. E não é só isso. Ele estava planejando te deixar de qualquer forma. Ele só estava esperando o momento certo. Quando você saiu de casa, ele viu a oportunidade perfeita. Ele está usando o divórcio para te destruir, para que você não descubra a verdade. Júlia largou o celular e cobriu o rosto com as mãos. Eu abracei, sentindo sua dor, sua raiva, sua decepção. Eu fui tão idiota, ela disse. Entre soluços, eu abri mão de tudo por ele, da minha família, da minha dignidade, de mim mesma. E ele estava me traindo esse tempo todo. Não, eu disse, afastando-a um pouco para olhar em seus olhos. Você não foi idiota, você foi manipulada, mas agora você sabe a verdade. E agora você pode usar isso a seu favor. Júlia limpou as lágrimas e respirou fundo. Você está certa, ela disse, com uma determinação que eu não via há muito tempo. Ele não vai me destruir. Eu não vou deixar. Mariana nos deu todas as provas que tinha. Capturas de tela das mensagens, fotos, tudo. E com isso, Júlia foi até um advogado. Um bom advogado. Alguém que não tinha medo de enfrentar Ricardo. Nos dias seguintes, Júlia mudou. Ela não era mais a mulher frágil e perdida que tinha chegado na minha porta. Ela era forte, determinada, pronta para lutar. E eu estava tão orgulhosa dela. Tão orgulhosa de ver minha filha se levantando, se recusando a ser vítima. O advogado preparou tudo, reuniu as provas monto o caso. E então marcou uma audiência. Ricardo não fazia ideia do que estava por vir. Ele achava que tinha controle da situação, que ia conseguir destruir Júlia sem consequências. Mas ele estava errado, completamente errado. E quando não esperava mais nada, recebi uma visita. Era o dia da audiência. Júlia estava nervosa, mas determinada. Eu fui com ela, segurando sua mão o tempo todo. Quando entramos no tribunal, Ricardo já estava lá. Ele nos olhou com aquele sorriso arrogante, como se já tivesse ganhado. Mas quando viu o advogado de Júlia, seu sorriso vacilou. E quando o advogado começou a apresentar as provas, seu rosto ficou pálido. As mensagens foram mostradas, as fotos foram exibidas. Tudo foi colocado ali, na frente do juiz, na frente de todos. Ricardo tentou negar, tentou dizer que era mentira, que tinha sido manipulado, mas as provas eram inegáveis. O juiz ouviu tudo em silêncio e então deu seu veredito. Ricardo não apenas perdeu o direito de exigir qualquer coisa de Júlia, como também foi obrigado a pagar uma indenização por danos morais. Ele perdeu tudo, sua reputação, seu controle, seu poder. Quando saímos do tribunal, Júlia estava chorando.
mas dessa vez eram lágrimas de alívio. Acabou, ela disse. Finalmente acabou. Eu a abracei, sentindo meu próprio alívio. Sim, minha filha, acabou! Nos meses seguintes, Júlia começou a reconstruir sua vida. Ela conseguiu um emprego, alugou um pequeno apartamento, começou a se reconectar com as pessoas que realmente importavam. E mais importante, ela se reconectou comigo. Nós voltamos a ser mãe e filha, não da forma que éramos antes, porque ambas tínhamos mudado, mas de uma forma nova, mais forte, mais verdadeira. Ela me visitava toda semana, às vezes apenas para conversar, outras vezes para pedir conselhos, e eu estava sempre lá, pronta para ouvi-la, para apoiá-la. Um dia, ela chegou na minha casa com um presente. Era uma caixa pequena, embrulhada com cuidado. "O que é isso?" perguntei, surpresa. "Abre", ela disse, com um sorriso. Abri a caixa e encontrei um colar simples, com um pingente em forma de coração. Dentro do coração estava gravado: "Para a melhor mãe do mundo." Meus olhos se encheram de lágrimas. "Júlia, eu sei que nunca vou conseguir compensar tudo o que fiz", ela disse, segurando minhas mãos. "Mas eu quero que você saiba que eu te amo e que eu sou grata por tudo que você fez por mim, por nunca ter desistido de mim, mesmo quando eu desisti de você." Abracei minha filha, sentindo meu coração transbordar de amor. "Eu nunca vou desistir de você", eu disse. Nunca. Mas o mais importante não foi o que perdi, senão o que ganhei. Hoje, quando olho para trás, vejo tudo o que passamos. Vejo a dor, a luta, as lágrimas. Mas também vejo a força, a resiliência, o amor. Aprendi que a vida tem uma forma estranha de nos ensinar lições. Às vezes, ela nos quebra para que possamos nos reconstruir mais fortes. Às vezes, ela nos tira tudo para que possamos perceber o que realmente importa. Júlia aprendeu que não precisa ser alguém que não é para ser amada, que sua verdadeira força vem de aceitar quem ela é, de onde veio. E eu aprendi que o amor de mãe é a coisa mais poderosa do mundo, que não importa quantas vezes você seja rejeitada, machucada, ignorada, você nunca para de amar. Porque é isso que mães fazem. Elas amam incondicionalmente. Hoje, Júlia está feliz. Ela encontrou um novo emprego que ama, fez novos amigos, está vivendo a vida nos próprios termos. E eu estou aqui, ao lado dela, como sempre estive. Não como alguém que ela precisa esconder ou se envergonhar, mas como alguém que ela se orgulha de chamar de mãe. Às vezes, ela me diz que sente que perdeu tanto tempo, que desperdiçou anos tentando ser alguém que não era. E eu sempre respondo a mesma coisa: você não perdeu tempo. Boc, aprendeu. E agora você é mais forte por causa disso. Porque é verdade, cada experiência, por mais dolorosa que seja, nos ensina algo, nos molda, nos transforma. E no final, somos melhores por causa disso. Naquela noite do incêndio, quando tudo parecia perdido, algo mudou. Não foi apenas o fogo que queimou, foi tudo que estava errado, tudo que era falso, tudo que nos impedia de sermos quem realmente somos. E das cinzas, nós renascemos mais fortes, mais verdadeiras, mais unidas. Hoje, quando olho para minha filha, vejo a mulher incrível que ela se tornou. Vejo sua força, sua coragem, sua bondade e me sinto orgulhosa. Não porque ela é bem-sucedida ou porque tem uma vida perfeita, mas porque ela é autêntica. Porque ela aprendeu a se amar e porque ela nunca mais vai deixar que alguém a faça sentir que não é suficiente. Porque ela é suficiente, ela sempre foi. E eu também. Nós duas somos suficientes e juntas somos imbatíveis. Então, se você está passando por algo parecido, se alguém que você ama te rejeitou, te machucou, te fez sentir que você não importa, eu quero que você saiba uma coisa: você importa. Você sempre importou. E o amor verdadeiro, o amor que realmente vale a pena, sempre encontra um caminho de volta. Pode demorar, pode doer, mas no final ele sempre volta. Porque o amor verdadeiro nunca morre. Ele apenas espera. Espera pelo momento certo
pelo momento em que ambos estão prontos para recebê-lo novamente. E quando esse momento chega, é mágico, é transformador, é tudo que você sempre precisou. Minha história não é perfeita. Ela tem dor, tem luta, tem momentos em que pensei que não ia conseguir continuar, mas ela também tem amor, tem esperança, tem redenção. E no final, é isso que importa. Não o quanto você caiu, mas quantas vezes você se levantou. Não o quanto você foi machucada, mas quanto amor você ainda conseguiu dar. Não o que você perdeu, mas o que você ganhou. E eu ganhei minha filha de volta, ganhei minha dignidade de volta, ganhei a mim mesma de volta. E isso vale mais do que qualquer coisa no mundo. Então, da próxima vez que alguém tentar te fazer sentir pequena, lembre-se, você é gigante, você é forte. Bok é amada. E ninguém, absolutamente ninguém, pode tirar isso de você, a não ser que você deixe. E eu espero que você nunca deixe. Porque você merece coisa melhor. Você merece ser amada pelo que você é, não pelo que alguém quer que você seja. E quando você encontrar esse amor, seja de um filho, de um parceiro, de um amigo, ou até de si mesma, segure firme. Porque esse é o tipo de amor que vale a pena lutar. Esse é o tipo de amor que transforma. Esse é o tipo de amor que salva. E foi exatamente esse amor que me salvou. Que salvou minha filha, que salvou a nós duas. Obrigada por ouvir minha história. Obrigada por estar aqui até o final. E lembre-se, não importa o que você esteja passando agora, sempre há esperança. Sempre há uma chance de recomeçar. Sempre há amor esperando por você. Você só precisa ter coragem de aceitá-lo.